Ah, hoje eu vou falar sobre um assunto inusitado, mas que gera bastante entusiasmo por quem joga e curiosidade para quem não joga. Eu queria saber dos participantes, é, deixa eu iniciar aqui, e aí já começo a falar. Ok, ok. Todos a me ver? Sim. Ok. Então, eu gostaria que vós me dissessem quem de vocês, desculpe vocês, eu sou brasileiro. Não, né? Não dá para perceber quase, né? Quem de vós jogasse, já jogaram poker? Se são marinheiros de primeira viagem ou se já jogaram poker? Pode colocar aí no chat que eu vou dar um jeito de ver. Eu vou ter que parar para ver a resposta de vocês. Já joguei um pouquinho, sou mais o truco mesmo. Já joguei o Carlos, o Gabriel, que é do truco. O Alexandre nunca jogou. Eu, na verdade, assim, eu nunca gostei de jogos de baralho. Tá? Assim, um ou outro que eu conseguia jogar. E a Bárbara também nunca joguei. Ótimo, que bom. Então temos uma plateia de calouros no poker, né? Então vamos aos slides, vamos ver. Bom, nós vamos falar hoje do o que é o poker. Então vou dar um curso relâmpago do que é o poker. Vou falar sobre o poker ser um jogo de sorte ou não, né? Ou um jogo de azar, como queiram. A estabelecer limites, manipulação de emoções, mas manipulação de emoções de uma forma positiva, né? Não é uma forma de dominação. Ler pessoas em negociações e padrões e vistos de postura se der tempo, porque eu falo devagar, então vamos ver se dá tempo. E vamos começar com eu e as minhas peripécias no mundo do poker. Eu, na verdade, sou engenheiro de software, tenho mais de 20 anos de experiência, já fui líder técnico, já fui arquiteto, então eu tenho essa experiência com negociações, e acabou que o poker me ajudou muito a manter um padrão e a entregar uma quase que excelência de negociação e em projetos, tá? Eu sei que eu estou sendo pouco modesto, mas é isso. Eu já participei de muitos campeonatos, em muitos clubes de pôquer em São Paulo, que é de onde eu venho.
Ah, e é isso, tá? Eu já tenho muita história para contar, muitas histórias divertidas no poker. E, o poker, né, é um jogo muito de uma vibração eletrizante, assim. Então, é muito bom. Assim, o que eu posso dizer para vós é que aprendam a jogar, porque o poker ensina você a pensar, tá? Para pensar em resolver problemas, em pensar principalmente em negociar. A negociação, ela acaba acontecendo o tempo todo na mesa de poker, tá? Então, vamos seguindo. Eu tenho um podcast de poker, é o quinto podcast de poker em língua portuguesa, de maior acesso. Né? Não sei se é o quinto ou se está entre os cinco, mas está entre os cinco, tá? Ah, e eu tenho, enfim, o meu Instagram, depois eu vou passar as minhas redes sociais. E nesse podcast eu ensino a pessoa a jogar pôquer. Assim, eu tenho um material no meu site que é o marciomartins.com.br, que está lá no Brasil. E nesse site você pode baixar o meu material, o meu livrinho de regras do poker, que ensina você a jogar, e complementarmente a isso, temos o podcast que ele ensina alguns macetes do jogo de poker, tá certo? Então vamos lá. Shuffle up and deal é uma expressão que os apresentadores dos campeonatos, dos grandes campeonatos de pôquer usam, e mesmo nos clubes, quando vai iniciar o torneio, aqui, lá no Brasil, eles falam dealers podem dar as cartas. E se você for nos Estados Unidos ou algum país de língua inglesa, eles falam shuffle up and deal, ok? Só para se enturmarem com o termo. Ok, então o que é poker? Resumidamente, poker é um jogo de cartas, né, usa o baralho comum de 52 cartas. Pode ser jogado de 2 até 10 jogadores em uma mesa. Em torneios, você pode ter várias mesas. Então, se você tem um torneio que 50 pessoas se inscrevem, você coloca 9 em cada mesa e divide-se por 6 mesas, 7 mesas, enfim. Então, cada jogador recebe 2 cartas fechadas, como mostra a figura, e à frente dele se abrem 5 cartas. Tá? Então, o jogo de pôquer consiste em fazer as cartas que estão na sua mão, mais as cartas que estão sobre a mesa abertas, consiste em fazer essas 7 cartas, né, 2 na sua mão e 5 da mesa, fazerem um jogo, ok? Só que o jogo é de 5 cartas, então pega essas 7 cartas e dessas 7 cartas você escolhe as 5 mais fortes, tá? Eu estou falando aqui o poker tem várias vertentes, mas a vertente que eu estou falando e é a mais popular de todas, que é o Texas Hold'em. Tá? Existe o Omaha 5 cartas, o Pineapple
enfim, diversos tipos diversas modalidades de poker, tá? Five stud, seven stud, horse, enfim. Mas o mais famoso e o mais jogado no mundo é o Texas Hold'em, que é o que nós vamos falar hoje, tá? Quando você pega as cartas, você tem duas cartas na sua mão, fechadas, elas passam para você e só você tem contato com elas, e as outras cartas, que são as community cards, ou as cartas comunitárias, são as cartas abertas, ou seja, todos podem ver porque serve para todos. Então, as cartas da mão são as roll cards, e as community cards, elas são abertas na frente dos jogadores, tá? Como é a regra do jogo, é que você use as 5 cartas que estão na mesa para fazer um jogo com as 2 cartas que estão recolhidas, fechadas na sua mão, e ganha o jogo quem conseguir fazer o maior a maior combinação de cartas, né? Eu vou assim, durante o jogo, as cartas elas não são abertas assim, as 5 de uma vez, tá? Vocês abrem primeiro as 3 primeiras, que é chamado de flop, aí depois abre a quarta, que é o turn, e abre a quinta, que é o river, tá certo? Aí vem, da onde vem a emoção do jogo, né? A emoção do jogo vem porque você não simplesmente espera as cartas abrirem, você aposta fichas, tá? Então, assim, quando você começa o jogo, todos recebem a mesma quantidade de fichas, tá? Eu vou só pedir paciência para vocês, porque às vezes eu tenho um probleminha na fala, então às vezes eu dou uma gaguejada, ou então eu dou uma enrolada, mas espero que não seja muito inconveniente. Vamos lá. Então, quando você chega no torneio, você fala, bom, vou participar do torneio. Você vai lá e paga 20 euros para participar do torneio. E aí você recebe, sei lá, 20 mil fichas, 30 mil fichas, tá? É uma quantidade boa de fichas, assim. E aí você vai apostando, né? Aí você começa com 100, e aí vai passando o tempo, as apostas obrigatórias vão aumentando e você vai tendo que apostar mais dinheiro, né? Então, a ação do poker é nas fichas. Então, você faz uma aposta antes de abrir o flop, que seria o pré-flop. Aí, se alguém pagar a sua aposta, aí abre-se o flop, aí ou você pode fazer uma aposta depois da abertura do flop, aí se alguém pagar, abre-se o turn, e da mesma forma, que é a quarta carta, mas da mesma forma, depois que abriu-se o turn, aí você pode apostar, ou alguém aposta e você paga, e aí abre-se o river, né, que é a quinta carta. Então, o legal do poker é que tendo uh, você tendo condição de pagar, seguir adiante pela força da sua mão, então aqui essa carta High Card é o jogo mais fraco do poker, e esse aqui, o Royal Flush, é o jogo mais forte. Tá? Esse aqui é imbatível.
Então, dependendo da força da sua mão, dependendo do jogo que você tem, você pode apostar mais ou menos fichas, né? E é isso que faz o jogo ficar tão eletrizante, tão interessante, porque você acha que tem uma mão boa, mas você faz uma aposta e o adversário lá paga. Aí você faz outra aposta, ele vai lá e paga. Aí quando chega na última carta, você faz uma aposta bem grande, ele vai lá e paga. Aí fala, meu Deus, que esse cara tem? Porque eu acho que o meu jogo é forte. Aí, e ele? O que ele tem? Então, às vezes também o poker é legal porque você aposta, por exemplo, eu aposto 500, ele vai lá aposta 1.000. E aí eu volto e aposto 1.500. Ao invés de pagar, eu aumento o valor da aposta para que ele pague. Então, eu pago 500, aí eu fico esperando a vez dele. Aí, ao invés de ele pagar os 500, ele vai lá e aumenta a aposta 1.000. Aí, quando chega a minha vez, eu falo, não, então não vou pagar, eu vou aumentar. Aí eu aposto 2.000, aí eu espero a vez dele. Se ele desistir, que a gente chama de fold, né? Se ele desistir, eu pego todas as fichas, que as fichas são colocadas no que a gente chama de pote. Não é um pote de verdade, mas é um montinho que fica ali do lado das cartas. E aí, se chega lá e a pessoa desiste, ou os adversários desistem, eu fico com as fichas sem mostrar as cartas. Isso é o legal do poker. Por quê? Porque eu posso blefar, eu posso enganar o adversário. Ao invés de eu ficar com medo, por exemplo, eu aposto 50, ele aposta 200. Ao invés de eu ficar com medo e desistir, dando as fichas para ele, não, eu simplesmente falar, você vai colocar 200, então eu vou colocar 600. E aí ele pensa, pensa, e se ele pagar, aí nós temos um problema, porque realmente ele não tem o jogo na mão. Mas se ele não pagar, se ele desistir, eu recolho simplesmente as fichas, dou as cartas fechadas, não abro, e, enfim, eu posso estar blefando. Eu posso não ter nada, não ter jogo nenhum, mas eu tive que amedrontar o adversário. Então, toda a lógica do poker é baseada na parte matemática do jogo, que é a parte que você calcula se uma mão é vantajoso você jogar, se uma mão vai te trazer lucro a longo prazo, porque tudo no poker é numa amostragem enorme de mãos. Quando a gente diz mão, quando você recebe as duas cartas, aquelas duas cartas fechadas, a gente chama de mão, tá? Então, se você tem uma amostragem de 10 mãos, se você receber um par de ais, que é a mão mais forte que você pode ter, são 80% de chance de você ganhar dinheiro ganhar fichas com esse par de ais. Agora, por exemplo, se for uma amostragem do par de ais de 1.000 mãos, são os mesmos 80%. Então, em 200 mãos, você vai perder dinheiro ao invés de ganhar. Agora, se você tem se você pensar no micro, ou seja, naquela mão, você tem as mesmas probabilidades. Uma hora você vai perder com par de ais. O par de ais é a melhor mão que você pode ter no poker. Então, por exemplo, já o 2 e 7, que é a pior mão que você pode ter, porque não conecta com nada, assim, 2 e 7
é o que a gente chama de mão morta, tá? Então, não tem muito o que fazer. Se você decidir jogar com 2,7, você vai perder 70% das vezes. Ou seja, se você investir $100 ou 100 euros, você vai perder 70, porque 70% das vezes, você, além dos seus $100, você vai perder mais 70, né? Porque 70% das vezes ele é deficitário. Agora, por exemplo, no par de ais, se você apostar 100 euros, toda vez que você pegar par de ais, você vai ganhar 80% das vezes. Então, além dos seus 100 euros, você vai ganhar mais 80. Entendeu? Percebem o negócio? Então, é assim, o poker é eletrizante porque você pode você pode ganhar uma mão de fichas, você pode puxar as fichas daquele pote sem ter carta, ok? E esse é o legal do poker, porque se você for depender só do baralho, você não ganha. Você tem que saber blefar, tá? E o que isso vai ajudar vocês a se saírem melhor em negociações? É sobre isso que vamos falar agora. Então, olha só. Vamos começar com o poker sendo um jogo de azar. Tá? Todo mundo já ouviu a história de que o poker é um jogo de azar ou de sorte, ou o pessoal que joga muito sempre ouvi essa história aqui. Um amigo do irmão, do sobrinho do meu vizinho, tem um tio que perdeu a fazenda no pôquer. Isso é mentira, porque o pôquer é um jogo que a gente chama de jogo de soma zero, matematicamente falando. É um jogo que você ganha, você só ganha se todo mundo perder. Tá? Então, assim, eu não conheço uma pessoa que falou para mim que ganhou uma fazenda no poker. Né? Então, assim, é mentira. Você fala, o cara perdeu uma casa no poker, peguei um carro no poker. São casos muito isolados. Então, isso não condiz com a realidade, tá? Principalmente a realidade de quem joga poker profissionalmente. Um profissional de poker, ele sabe lidar muito bem com as perdas e os ganhos. Ele maximiza os ganhos para diluir mais as perdas. Então, o poker ele foi classificado como um jogo da mente, um esporte da mente, ou um jogo de habilidade, porque quando eu comecei a jogar poker, eu percebi que vendo os campeonatos de poker e tal, sempre as mesmas pessoas acabavam estando na mesa final, né, no final do torneio, né? E assim, de 9 pessoas na mesa final, 4 ou 5 eram famosas, que estavam sempre na mesa final de todos os torneios. Então eu falei, não é sorte, né? Porque se fosse sorte, não estariam sempre as mesas 3, 4, 5 pessoas ali. Entendeu? A gente não conhece uma ou outra, mas geralmente são as mesmas pessoas. Então, existe uma habilidade para se jogar poker. Então, o poker é um esporte da mente. É um jogo de habilidade. Então, você estuda, você entende a matemática, a estatística do jogo, e você aplica nas situações mais favoráveis e, consequentemente, quem aplicar isso melhor vai ganhar mais vezes. Ok?
O problema do poker, que é o que eu já havia falado para vocês, é que o poker ele tem um elemento falso, né? Que quase sempre engana toda a gente. O elemento falso do poker, se alguém souber, deixa aí no chat, tá? Eu depois vou ver, porque agora eu estou apresentando, não consigo ver o chat, mas se alguém souber qual o elemento falso do poker, peço que coloque no chat, tá certo? Então, vamos lá. 3, 2, 1. O elemento falso do poker é o baralho, tá? Por que o baralho? Porque o baralho é de mentira? Não, o baralho é de verdade. Mas o baralho é elemento falso porque o poker não é um jogo de cartas, não é um jogo de baralho. Ele é um jogo de pessoas, tá? Então, para quem já assistiu o Cassino Royale, que é um filme muito legal, eu adoro James Bond. E essa interpretação do Daniel Craig desse primeiro filme eu achei fantástica. Mesmo porque eu sempre gostei de poker, então na verdade, na época que saiu o filme, eu não jogava, mas eu gosto muito. Peraí que minha bateria. Pronto. Desculpem. Então, o poker é um jogo de pessoas, assim como a vida, né? Então, nossa vida é regida por nossa relação com as pessoas. Então, a gente acaba tendo que jogar poker com a vida, com os adversários e os aliados que temos na vida. No poker não temos aliados, né? Todo jogo você joga sozinho. Não é como um truco que num truco você tem um parceiro, né? No poker não. O poker você sempre joga sozinho, tá? Tem alguns torneios de dupla e tal, mas são bem esporádicos, assim. O poker se joga sozinho, cada um por si, tá? Mas temos que acabar negociando com todo mundo. Ou seja, como é que se faz negócio no poker? Fala assim, olha, eu acho que minha carta tem um jogo melhor do que o seu. Você quer pagar essa aposta para eu fazendo para entender o jogo, a mão, ou você desiste porque você acha que a sua carta é mais fraca do que a minha. Então, na verdade, é um jogo de convencimento, né? É um jogo de convencimento dentro de negociações intensas. Porque eu estou tentando convencer uma pessoa que está me desafiando que o meu jogo é mais forte do que o dela. Então, esse convencimento na negociação do poker é o que faz o poker ser um esporte, vamos dizer assim, vibrante, né? Quando você está jogando poker, você fica com o coração acelerado, né? E ele ensina você a pensar, a resolver esse tipo de problema, né? A lidar com a questão da pessoa, né? Eu tenho que olhar no olho da pessoa para ver o que ela está pensando, entender o que ela está pensando, fazer com que ela pense que eu tenho um jogo que, na verdade, posso não ter, e aí a gente acaba fazendo uma negociação sem palavras, né? Eu vou falar sobre isso no final do webinar. Vamos, então... por que é legal aprender poker? Porque justamente essas técnicas são melhoradas.
essas técnicas de persuasão, elas podem ser trabalhadas positivamente para ajudar as negociações durante a nossa vida, durante o dia a dia. O poker, ele resolve alguns problemas pouco comuns que temos quando trabalhamos, por exemplo, falta de criatividade, gestão de metas sem sentido. Isso assim, a coisa que na verdade, eu estava escrevendo um ensaio que se chama Análise Análise de negócios orientadas ao fracasso. Análise de negócios orientados a incêndio. Porque o que a gente faz é, basicamente, apagar incêndio, né? Eu, como desenvolvedor, trabalhei já muito em muitas empresas que você só age reativamente, não tem um projeto de melhoria, né? Até tem, mas o processo de qualidade está bem confuso, e aí você acaba só apagando incêndio, né? Falta de foco no processo. Então, o processo do jogador de pôquer, o problema que acontece muitas vezes é que a pessoa, principalmente os brasileiros, eles têm esse problema. Geralmente a pessoa fala: olha, vamos fazer uma reunião amanhã às 9, tá ok? Beleza. Quando é 8 horas que o cara tá levantando da cama, ele já tá pensando como que ele vai dar uma desculpa para adiar a reunião para as 10, ou para as 11, ou para a parte da tarde, entendeu? E no poker não existe isso. No poker é assim: você entrou no torneio, principalmente online, né? Você entrou no torneio, não tem como postergar, não tem como, a gente chama no Brasil de barrigar. Não tem como você barrigar, como você empurrar com a barriga e falar: não, daqui a pouco eu faço. Não existe como você postergar. Você vai ter que fazer aquilo fielmente, você vai ter que focar no processo, e não existe como postergar no poker, ok? Você tem que fazer isso agora, e aquele é o momento, tá? Planeamento orientado ao fracasso. As pessoas acabam fazendo de tudo para que elas querem que dê certo, mas elas não é. Eu não sou contra o planejamento, mas o planejamento tem que ser inteligente, entendeu? Então, enfim, eu não quero ficar muito focado nisso, mas eu quero que vocês entendam que temos muita... a gente tem que pensar sempre no agora. Então, o problema é o que está acontecendo agora, ok? E foco no dinheiro. Muita gente... eu já tive empresa, tá? Então a gente trabalha com pessoas. Eu tinha um sócio também, e a gente acaba se perdendo tempo em ganhar dinheiro e não em trabalhar com excelência, né? Então, quando você trabalha com excelência e quando você gosta daquilo que faz, veja bem, não é fazer o que gosta, é gostar do que faz. Tinha um professor meu que falava isso. Quando você gosta do que faz, por exemplo, se a pessoa tem uma barraquinha de cachorro quente, que a gente chama no Brasil, aqui é cachorro, e a pessoa
faz aquele cachorro. E é muito bom. As pessoas, ele sente prazer quando a pessoa come e fala, nossa, mas que cachorro gostoso. Eu vou trazer, minha filha, meu irmão, minha mãe para comer aqui e tal. A pessoa, com certeza, daqui a pouquinho já tem uma franquia de barraquinhas de cachorro. Tá? Então, assim, a pessoa, com certeza, a pessoa gostando no que faz, ela não precisa se focar no dinheiro, porque o dinheiro acontece. Né? Não é não planejar, fazer planejamento financeiro, não é isso. Fazer o que gosta dá dinheiro. Então, se focar nas pessoas, se focar no cliente e não no dinheiro. O dinheiro é consequência. Vamos ver a questão do valor esperado. Tá? Deixa eu explicar para vocês uma questão no poker, que é o seguinte. No poker, existe um botão que a gente chama de botão do dealer, tá? E esse botão ele vai rodando. Então, a pessoa faz uma rodada, aí na próxima rodada vem para cá o botão, aí joga-se outra rodada, aí vem para cá o botão. Vocês estão vendo o meu mouse? Deixa eu colocar aqui um pointerzinho aqui. Isso, aqui, pronto. Então, o botão está aqui, aí na próxima jogada o botão vem para cá, na próxima jogada o botão vem para cá, e aí também o small blind vira, então na primeira jogada aqui, a segunda jogada vem para cá, aí a terceira jogada vem para cá, o big blind também. Então isso faz com que, o que é esse big blind e esse small blind? São as apostas obrigatórias. Então, vamos supor que no começo do jogo você tem 200 aqui no Big Blind e 100 fichas no Small Blind. Essas apostas são obrigatórias. Tá? Não tem como não apostar. Tá? Então, por isso que chama-se blind, porque a aposta é cega. A aposta é feita antes de você receber as roll cards, né? A mão, tá? As cartas fechadas. Então, antes de você receber as cartas do dealer, você tem que pagar os blinds. Então, aqui é o big blind, aqui é o small blind. Eles vão rodando, assim como o botão do dealer, tá? Então, a primeira pessoa que fala na rodada é esse cara aqui, ó, é o UTG, tá? Então, aí UTG mais um, mid position 1, mid position 2, desculpe, aqui tem 9, não, aqui tem 10, então vamos, o que acontece? O TG mais 1, o TG mais 2, mid position 1, mid position 2, esqueci, meu Deus! Hijack, oh meu Deus! Hijack, cutoff e botão, tá? O que acontece? Esse cara é o primeiro a falar, o segundo, o terceiro, tal. Quando chegar aqui no botão, a posição do botão, ele tem uma vantagem tática. Todas as pessoas têm que falar e por último, o botão é que toma a decisão. Então, por exemplo, existe um conjunto de mãos aqui que a gente separa quando está estudando poker,
que são, aqui no meio são os pares, aqui são as mãos naipadas, de naipes iguais, e aqui as mãos sem naipes iguais, né, de naipes diferentes. Então, a gente acaba separando isso por posição. E eu sei que aqui no botão, eu jogo com uma quantidade bem maior de cartas, do que aqui no TG, que seria, no TG, eu vou abrir, eu vou apostar somente esse meinho aqui. São cartas muito boas, né? Cartas que geralmente ganham a mão. O grupo das cartas foi separado um grupo, né? Grupo 1, grupo 2, grupo 3. E grupo 1, geralmente, daqui do UTG, joga. Se for grupo 2, grupo 3, aí o rapaz já direto já desiste da ação e já joga as cartas para serem descartadas. Tá certo? Então, vamos falar do botão aqui. O botão, ele tem a posição, né? Ele tem a tática da posição. Então, ele espera todo mundo falar para ele entender se ele joga ou não, se ele aposta ou não, se ele paga ou não, se ele aumenta ou não. Por exemplo, se vem esse cara aqui, ó, e falar, eu pago o Big Blind, pago 100. Aí esse aqui desiste, fold, 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 e aqui no botão, ele fala, então você pagou 50, eu vou aumentar para 300. E aí esse fold, aí quando chega nesse, ele fala, eu acho que vamos deixar para a próxima, vai. Aí o cara desiste e você ganha as fichas sem mostrar carta nenhuma. Ok? Agora, se esse cara aqui, por exemplo, se esse cara aqui apostar 200, esse aqui 200, esse aqui 400, e você tem, por exemplo, um 10 e 5 de naipes diferentes, você, estando aqui no botão, você fala, desisto. Tem um monte de gente apostando 200, esse cara aumentou para 400, eu com 10 e 5 off, que a gente chama de naipes diferentes, eu vou desistir, porque eu acho que os outros têm uma mão melhor que eu, tá certo? Então, essa é a vantagem tática do botão, né? Ele espera os outros falarem para ele resolver e definir a ação dele. Há mãos que, a depender da posição do jogador, podem ser lucrativas ou deficitárias, é o que eu falei. Aqui, na posição inicial, eles jogam com um range menor de mãos, e aqui no botão já tem uma grande possibilidade de jogar várias mãos. Tá? E isso é definido pela posição na mesa. Tá? Por quê? Porque o botão pode entender que os outros jogadores têm mãos melhores que a dele. Então, ele pode agir, ou então, se, por exemplo, esse cara paga 50, esse aqui paga 50, e todo mundo desiste, e chega na minha vez, ponho lá, então é 400. Aí esse fica com medo e desiste, esse aqui também fica com medo e desiste, e eu tirei a vantagem da minha posição na mesa. Tá certo? Como isso resolve a falta de criatividade que a gente estava falando? Cara, resolve da seguinte maneira. Ouvir as pessoas falarem dá, sim, uma vantagem para tomar decisões criativas, com base nas necessidades do cliente, permitindo que mostre suas ideias de forma mais assertiva. Então, ou seja, ouça antes de falar.
essa é a lição aprendida da estratégia de posição. Ouça primeiro as pessoas falarem. Não seja o primeiro a falar. Quando você chega numa negociação, fala, é o seguinte, eu quero isso, está acontecendo isso, e é isso, e eu quero fazer isso e tal. Aí você pode tomar uma invertida e vai ficar sem ação. Então, o ideal é ouça as pessoas. Tome vantagem da posição de ouvinte, deixe as pessoas falarem, e aí, depois que as pessoas falarem, você você mostra a sua solução, a sua resolução, enfim, para resolver aquele problema, entendeu? Então, o correto, tanto no poker quanto na vida, é aquela questão, né? Você tem 2 ouvidos e uma boca. Então, ouça primeiro, depois fale, ok? Vamos a estabelecer limites. O que é estabelecer limites? Quando a gente joga poker, eu já devo ter falado algumas vezes, a gente joga com um range de mãos. O que é o range de mãos? Em cada posição, eu posso jogar um certo conjunto de mãos. Por exemplo, nas posições iniciais, eu só jogo mãos fortes, muito fortes. Por quê? Porque a chance de eu ganhar com mãos fortes é grande, já que a minha posição na mesa é desfavorável. Agora, se a posição da mesa for favorável, posições finais, tipo hijack, cutoff e botão, aí eu posso jogar em um monte de posições diferentes, desculpe, de um monte de mãos diferentes, tá? Então, vamos dizer que eu estou no botão eu posso jogar de rei 7 de naipes iguais. Uma boa, dá para jogar. Desculpe, valete 7. Aqui, valete 7. Tá? Porque valete 7 conecta, se sair 8, 9, 10, você faz sequência. Se sair 3 cartas de naipe igual, você faz flush. Você ainda tem uma carta um pouco mais... se dobrar essa carta no flop, é uma carta relativamente forte. Então, dá para você jogar e dá para você induzir os adversários como se você jogasse valete 7 do botão como um par de asas, né? Você pode induzir devido à sua ação e os outros desistirem da ação, tá? Então, isso aqui a gente chama de range, tá? A cada rodada, os jogadores vão estreitando o range para definir o que podem ser limites do jogo de cada um dos adversários. Então, eu começo com um limite assim. Aí, depois no flop, eu já falo, bom, esse cara aqui, eu achava que ele tinha... por exemplo, eu falo assim, ó, o meu adversário tem A5 naipado para cima, todo rei 5, dama 5, valete 5 e tal, até par de 5. E rei 5 de naipes diferentes até o Ás e Rei de naipes diferentes, tá? Na verdade, faltou uma aqui, tá? Aí, conforme for jogando flop, aí, por exemplo, eu faço uma aposta, ele paga. Eu falo, então,
eu acho que ele pagando, eu estando em posição e ele não tem nem par de 5, nem par de 6, nem par de 7. Ele deve ter par de 8 para cima ou os 8 naipados. 9, 8, 10, 8, valete 8 e por aí vai. Aí ele pagando turn, bom, peraí, se ele pagou o turn, ele não tem nem par de 8, nem par de 9. Ele deve estar com par de 10, pares acima, ou tudo que for 10, tanto naipado quanto desnaipado. Aí quando ele paga o rigger, fala, peraí, então esse cara tem valete, dama, dama, ou todas as damas para cima, ou rei, dama, rei, rei, ou ás e rei. Entenderam? Então você vai estreitando o range de mãos e você vai colocando limites, né? Tem até um exercício que o pessoal fala, olha, quando a minha esposa chega em casa, ela fala, amor, comprei um sapato. Fala, putz, vamos lá. Onde você foi? É o Corte Inglês. Putz. Que marca que é? Schutz. Bom, Schutz é caro, mas nem tanto, né? Deve estar, por exemplo, entre 50 e 250 euros. Tô chutando, tá, gente? Eu não manjo muito de sapato, não. Mas é de que material? É de couro, tem strass, como é que é? É de couro, aquele material, assim, sei lá, vamos supor que é couro. E tem salto, um salto 4, assim, não sei. Tá. Então, eu já entendi que deve ser entre 100 e 200. Aí você fala, mas tem tem a sola vermelha, tal, não sei o quê. Não, é sola preta mesmo. Bom, então deve estar entre 100 e 170. Aí você chega para ela no final e fala, vamos lá, quanto você pagou? Eu paguei em 133. Aí, beleza, consegui. Então, é um exercício, você está estabelecendo o limite para você negociar nesse sentido. Então, você está estabelecendo o limite da negociação. Ok? E aí entra uma coisa, conforme você vai passando, você vai obtendo mais informação durante essa negociação, você vai refinando o seu range, ou seja, você vai definindo o seu limite, os seus boundaries, né? E também tem a questão de você tentar fazer uma aposta, né? Tentar jogar aquilo para que você entenda que, se der certo, é uma estratégia que pode ser lucrativa ao longo prazo, no longo prazo, né? Agora, se você tentar aquilo, você definiu o limite e você tentar ali no meio daquele limite e você errar, aí você entende que o seu limite tem que ser ampliado para mais, para menos, enfim. Na próxima, você vai... É que nem, por exemplo, quando você vai definir horas para uma tarefa no projeto, né? Então, você tem uma tarefa X para fazer e você quer fazer aquela estimativa, você vai recolhendo informações, recolhendo tal, e aí você coloca uma estimativa. Aí quando vai fazer o negócio, você vê que a estimativa errou para menos, foram gastas muito mais horas do que tinha,
Então, na próxima, você já tem que, quando chegar esse tipo de situação, eu tenho que colocar mais horas, né? Então, é mais basicamente isso. Tem uma coisa, você tem que fazer, como eu direi assim, está me faltando as palavras, repetir o que dá certo e descartar o que não dá certo. Porque quando você tem aquilo que dá certo, pode dar certo sempre, ou na maioria das vezes. Então, isso faz você maximizar os lucros, né? Você vai maximizar as entregas, ou enfim, o que você tenha definido como a moeda da negociação. Ok? Vamos falar de um conceito muito legal. Deixa eu ver se estou no horário aqui. Já estou estourado já. Que é o metagame. O metagame é quando você tem um jogador um jogador adversário, e você consegue entender, por exemplo, o que ele acha que eu acho que ele acha que eu tenho. Tá? Então, assim, olhando a minha mão, eu vou jogar fazendo com que ele ache que eu tenha alguma coisa. Mas eu acho que ele acha que eu tenho outra. Então, o metagame é o game que não está nas regras do jogo, né? Tem esse cara que está no slide, que é o Phil Hellmuth. Ele é um dos maiores jogadores de pôquer de todos os tempos, mas ele tem uma questão que irrita muitos jogadores. Inclusive, um dos meus professores, que é o André Acari, ele não gosta desse cara, inclusive ninguém gosta desse cara, é o Phil Hellmuth. Quando ele chega na mesa, ele é o dono da mesa. Então ele chega a falar, você é isso, você joga que nem moleque, você não sabe cuidar das suas fichas. Ele começa a fazer um jogo mental de deixar os caras nervosos, né? No Brasil, a gente diria deixar os caras pilhados, né? Então, e aí ele consegue, com essa pilha, com esse nervosismo dos outros jogadores, ele consegue extrair mais fichas. É engraçado. Se bem que tem um jogador que é exatamente o oposto disso, que é o Daniel Negreanu, que é canadense. Ele é o cara mais gente fina de toda a mesa. Ele senta, ele conversa, ele faz isso, faz aquilo, tal. Só que nessa de conversar, ele extrai informações sem você perceber. E aí ele consegue ganhar o jogo de uma forma diferente. Ou seja, o metagame que ele desenvolveu é diferente do que o Phil Hellmuth desenvolveu, né? Ambos têm elementos cênicos. Por exemplo, ele finge ser alguma coisa, ele faz você pensar que é uma coisa e é outra, né? Então, dá para agir positivamente ou negativamente na questão do metagame, né? E essa questão, a lição aprendida com o metagame é que você tem que geralmente enxergar os aspectos do negócio ou da negociação do seu ponto de vista, mas também do outro lado. Se colocar na visão da outra pessoa. Tá? Esse exemplo mostra bem isso. Assim. Desse lado, ele está enxergando um 6.
e desse lado ele está enxergando 9. E estão enxergando a mesma coisa, só que de ângulos diferentes. Entendeu? Então, assim, o metagame da vida faz com que a pessoa ache que é uma coisa e você, com a sua vivência, você acha que é outra. Então, quando você está fazendo negociações, você tem que sempre entender que o que a pessoa está falando é o ponto de vista dela. Tá? Então, assim, se for para um cliente, o ponto de vista dele, do cliente, é o que ele está falando, é o que ele está negociando. Então, não adianta você chegar com uma solução técnica de uma coisa que o cliente não vai usar. Entendendo? É como o Steve Jobs disse, você tem que fazer uma engenharia reversa da necessidade do cliente até a solução técnica. E não o contrário. A gente, às vezes, como desenvolvedor, a gente tenta colocar, olha, eu desenvolvi um negócio tal que vai ser bem mal, faz uma estrutura, assim, não sei o quê, de herança, de polimorfismo, não sei o quê. Mas quando chega na mão do cliente, fala, e aí? Para que serve isso? Tá? Então, não é muito palatável para o cliente. Então, isso a gente tem que entender a visão de quem está negociando com a gente. Ler pessoas. Vou dar uma acelerada, porque eu já está bem tarde. O que acontece? As pessoas... Isso é um fato interessante. Quando eu estava fazendo uma apresentação de um projeto, na verdade, eu estava fazendo isso que eu falei para vocês. Eu estava deixando a pessoa falar. Então, a pessoa estava mostrando uma tecnologia, uma forma de fazer e tal, não sei o quê. E aí, depois que ela terminou, ela estava toda empolgada e tal, e ela sentou. Aí eu peguei e falei, e se a gente fizesse assim, achado que é uma tecnologia bem mais avançada do que ela estava propondo? Aí, se a gente fizer assim, a pessoa era uma moça bonita, ela pegou e ela estava com um talher assim, né? Um paletózinho de moça, né? Ela simplesmente fechou e fez uma cara assim de... Ela fechou a sobrancelha, mas eu não sei, tipo, na hora eu percebi que ela foi reticente com a ideia, ou seja, ela teve uma impressão negativa com aquela ideia, né? Ela estava toda aberta assim, aí a hora que eu falei, ela se fechou. Ela arcou os ombros para baixo, ela puxou o palitozinho, ela fez uma cara assim, olhando para cima, né? Então, as expressões, elas, quando você fala com uma pessoa, você não precisa da resposta verbal dela. Você olha para ela e você vê o que acontece com ela. Por exemplo, quando o jogador, pelo menos eu e vários outros joga pôquer, eu prefiro jogar de óculos escuros. Por quê? Porque você vai ver a pupila dilatando. Meu olho é bem castanho, então é quase preto, então não dá para ver nada. Então, por que eu jogo de óculos escuros? É porque eu não quero que a pessoa veja que eu estou olhando para ela. Porque quando se abre a carta aqui, a carta está aberta. Eu posso olhar para a carta depois. Eu quero olhar para o olho da pessoa. Eu quero ver a reação dela quando ela vê a carta. Então, abre-se o flop. A pessoa faz assim. Ela não precisa sorrir.
mas ela faz isso. Pronto. Já entendi que essa mexida na cadeira, essa ajeitada e essa posturada aqui, esse erguer de ombro aqui, pronto, ela já tem carta. Outra coisa, se ela olhar o flop e olhar para as minhas fichas, que eu sou adversário dela, o ser humano ele tem essa... ele é meio ganancioso, né? Então, assim, a pessoa olha para minhas fichas é porque ela quer as minhas fichas, porque ela viu que ela está ganhando e ela fala, aquelas fichas vão ser minhas. Então, ela olha para minhas fichas. Agora, pelo contrário, se abre o flop, ela olha para as fichas dela, aí ela fala, bom, perdi. Então, perdi as minhas fichas. Entendeu? Vou tentar dar uma segurada porque eu não estou com jogo bom. Entendeu? Então, olha só. Essas definições de microexpressões foram definidas pelo professor Paul Ekman, né? Que ele definiu essas expressões como sendo de qualquer ser humano. O ser humano da face da Terra não precisa ter, independente da cultura, do idioma que ela fala, independente de onde ela vive, tudo que ela vai fazer, tudo que ela vai expressar sem palavras, ela vai fazer isso dessa forma. A pessoa, quando está feliz, ela sorri, o rosto abre, né? A pessoa, quando está com raiva, o rosto fecha, né? A pessoa tem desprezo, tipo, olha para o lado, mexe o canto da boca, entendeu? A pessoa tem nojo, ela fala, isso em qualquer lugar do mundo, com qualquer cultura. Tá? Então, saber ler essas microexpressões é fundamental, tanto para o poker quanto para negociações. Tá? Eu estou estudando um sistema que é o sistema DISC, que ele mapeia personalidades. Então, por exemplo, a pessoa que tem uma personalidade dominante, um cara que chega e fala, ó, galera, é isso aqui, ó, a gente vai fazer isso dessa forma, ele foca no resultado. É o D, é o cara da dominância. Então, aí você tem a influência, que é o I, que é a pessoa que gosta de pessoas, gosta de entender e se relacionar com as pessoas. O C é o cara que é bem calculista, que, olha, para fazer negócio, eu preciso que você me planilhe todos os gastos do mês ou do ano, o lucro, tal, e é isso, é o cara que tem precisão no negócio. E a maioria, 67% dos seres humanos são S, né? Busca colaboração. Então, ó, eu vou fazer isso e você aquilo, tudo bem? Tudo bem. Então, a pessoa que meio que fala ok é o S, tá? Quando você consegue identificar esse tipo de pessoa, você meio que define como aquela pessoa vai jogar e como aquela pessoa vai negociar. Então, ler pessoas nesse sentido é muito, muito bom. Me ajudou bastante e vai ajudar vocês com certeza. Tá? E a grande lição aprendida é as pessoas dizem muitas coisas sem usar palavras. Esse rapaz é um comediante que ganhou aquele American Got Talent nos Estados Unidos há alguns anos. E ele simplesmente faz humor sem falar nada. Faz humor só com gestos. E é inteligentíssimo o humor dele. Então, ele chama-se
Tapeface. Então, o Tapeface é um comediante que usa só gestos para fazer humor. É muito interessante. Se puderem assistir, assistam. Bom, em resumo, DNA do jogador de pôquer consiste em pessoas, inteligência e surto. O que é? Pessoas, é isso que eu falei para você. Para vocês, o pôquer é um jogo de gente, né? E a gente lida com gente o tempo todo. Inteligência, o pôquer ele faz você pensar diferente, faz você pensar uma hora analiticamente, outra hora comportamentalmente. E é isso que é legal em situações de negociação. E o surto é simplesmente, cara, eu vou fazer isso dessa forma, vou focar nisso, daquela maneira, foco no processo e vamos fazer desse jeito que vai dar. E aí tem o sangue nos olhos, que a gente chama, né? Mas para direcionar para a coisa certa, tá? E